assiste aí pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. É um grande prazer ter você conosco. Nós vamos adorar o nosso Deus nessa manhã. Estamos aqui parcialmente presencial, respeitando as normas implementadas pela Prefeitura de Campinas. Quero lembrar os irmãos que estão aqui e aos visitantes presencialmente de obedecer o protocolo, né? Manter as máscaras aí até o final do culto, o tempo que tivermos aqui presencial, manter a distância permitida, não esquecer da gente obedecer os protocolos instituídos pela Prefeitura. Um aviso bem rápido para quem está presencial e também online. Na semana passada nós tivemos um intervalo para fazer a aula dominical, então nós acabamos o culto e depois tivemos um período para ir ter a aula dominical online. Hoje nós vamos fazer diferente, a aula será imediatamente logo após término do culto. Então você que está online, acabando o culto, já vai entrar a transmissão da aula dominical, portanto permaneça aqui. Nós vamos começar aqui às 9 horas e vamos, uma previsão aí até por volta das 11 horas. Tá? Então os irmãos que estão presencial, acabando aqui, já se mantém para a gente já entrar na aula dominical. Graças a Deus nós temos as ferramentas aqui para poder adorar o nosso Deus. E graças a Deus voltamos parcialmente presencial. Um ano. O último culto que nós tivemos aqui foi dia 8 de março de 2020. Então, praticamente um ano aí. Hoje teria um ano que a gente está voltando, então que Deus seja louvado. Nós vemos empresas quebrando, nós vemos várias coisas fechando, mas a palavra de Deus continua firme e forte em pé. E eu diria que mais forte do que nunca, cada vez mais disseminando a palavra do Senhor para todas as pessoas. Nós vamos iniciar esse culto, vamos cantar alguns cânticos aqui com os nossos lábios, nós vamos louvar o Senhor através da ceia, nós vamos através da oferta, nós vamos orar, nós vamos ler as Escrituras e nós queremos convidar que você participe, que você preste esse culto ao Senhor, mantenha a sua concentração 100% agora nesse momento. A nossa semana é uma semana tão corrida, portanto, foque agora 100% nas coisas do Senhor. Só para quem está presencial, você que pegou na entrada, esse copinho, aqui na frente tem duas abinhas para abrir, tá? Então, quando você for pegar aqui, você tem a primeira, onde você vai puxar e tem o pão, e depois você tem a segunda, onde você vai puxar e tem o suco. Só para você não se confundir aí na hora de tomar a ceia presencial. Você que está online, não esqueça de deixar separado o seu pão e o seu suco para participar da ceia quando for o momento. Vamos iniciar então o culto do Senhor com uma oração. Vamos falar com o nosso Pai através de Jesus Cristo. Senhor, como é bom e agradável termos o Senhor como nosso Deus. Senhor, o Senhor é um Deus tão amoroso. A tua misericórdia, Senhor, ela se renova a cada manhã. E da mesma forma nós renovamos a nossa conexão com o Senhor. Nós renovamos a nossa identidade no Senhor, ó Pai. O nosso propósito no Senhor, que é servir ao Senhor acima de todas as coisas e servir uns aos outros, como o Senhor nos ensina. Deus, nós estamos aqui de forma humilde, não para assistir esse culto, mas para prestar um culto ao Senhor. Um culto racional, um culto da forma como o Senhor nos ensina na Tua Palavra. Nós queremos ter sempre os olhos fitos em Jesus Cristo, a nossa fonte, ó Pai. Nós não precisamos de material complementar, nós não precisamos de nada além da Tua Palavra, Senhor. É claro que essas coisas ajudam, mas a única fonte é a Tua Palavra, é o Teu Filho Jesus Cristo. Nos ajude a ter de forma clara, clarificar em nossa mente, o nosso coração, o que o Senhor deseja para nós. Nós queremos seguir os Teus caminhos, ó Pai. Seguir o exemplo de Jesus Cristo. Nós queremos ter o propósito clarificado em nossa mente, ó Deus. E nós pedimos, ó Pai, que se alguma coisa, qualquer coisa, Senhor, vier, ó Pai, a desviar do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, que o Senhor afaste de nós, ó Pai. Não importa a dor, não importa as consequências, o importante é que nós fiquemos no Teu propósito. E se por algum motivo, Senhor, nós estivermos atrapalhando, ó Pai,
se estivermos desviando alguém do propósito do Senhor para essa pessoa, que o Senhor também nos tire de perto dessa pessoa, para que o seu propósito prevaleça acima de todas as coisas. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós, o maior dos Espíritos, o qual nós nos submetemos. Nós não queremos e não vamos nos curvar para nenhum homem, ó Pai. Nós queremos nos curvar somente ao Senhor, o Senhor que é digno de toda a honra e toda a glória. Nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas. Nós somos pecadores, ó Pai. Mas temos a consciência que somos imagem e semelhança do Senhor. Nós fomos criados assim como o Senhor, ó Pai. Essa é a nossa criação, essa é a nossa essência, Senhor. Por isso que nós queremos nos livrar sempre do pecado, ó Pai. E é por isso que o Senhor nos deu Jesus Cristo, para lavar os nossos pecados. Obrigado por Jesus. Que amor que o Senhor tem por nós. Que indescritível, ó Pai, falar o quanto o Senhor nos ama. É indescritível, não existe palavras. A própria palavra fala, Senhor, que o amor do Senhor nos constrange, porque é impossível retribuir tudo aquilo que o Senhor fez e faz por nós. Mas nós queremos, de forma humilde, dedicar nossa vida ao Senhor, entregar nossa vida ao Senhor, viver uma vida debaixo da Tua graça, viver uma vida debaixo do Teu desejo, da Tua ordem, do que o Senhor espera de nós, ó Pai. Derrama as Tuas bênçãos sobre esse culto, que seja para a honra e glória do Senhor, não para nenhum homem, não importa quem esteja aqui na frente, Senhor. O importante é que a Sua palavra seja obedecida. Não importa se esteja aparecendo para 1, 2, 10, 100 mil, 1 milhão de pessoas. O que importa é que a Tua palavra seja pregada, que o Teu reino cresça. E que o Senhor levante, ó Pai, homens, mulheres, soldados, guerreiros que venham a defender a Tua palavra, Senhor. Que venham pregar o reino, que façam com que o Teu evangelho espalhe para todo o planeta. Aliás, nós temos tantas ferramentas para isso, Senhor, e o online é uma prova disso. É possível alcançar o mundo todo. Não há limites para a Tua palavra. E mesmo se não tivesse o online, não há limites, porque o Senhor tem um poder. O Senhor determina todas as coisas. A pandemia, Senhor, é um exemplo claro de que o Senhor está à frente de todas as coisas, o que o Senhor permite ou não permite. E nós queremos nos submeter ao Senhor. É esse Deus, o Deus vivo. Como é bom e agradável ter o Senhor como nosso Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus,
ministrando louvor. Amém. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça a fonte, a verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. A nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor. A quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo grande amor, revela instruidor, meu renovador, louvor a ti. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor ao Trino Deus. Eternamente ali, em canto abrasador, Trindade santa te louvo nos céus. Amém. Nós vamos ter mais 2 cânticos e aí teremos a ceia. Quero falar de um nome cheio de graça e poder. Quero falar de um nome que a tudo pode vencer. Quero falar de um nome que não há outro igual. Quero falar de um nome que nos traz paz real. O nome é Jesus Cristo,
Senhor e Rei, o nome é Jesus. Santo, Salvador e Deus, o nome é Jesus. Cristo, Senhor e Rei, o nome é Jesus. Santo, Salvador e Deus. Em mim chegando a tristeza, vou desse nome lembrar. Em tempos de alegria, nele eu vou esperar. Seja de dia ou de noite, ele é meu guardião. Sempre carrego esse nome dentro do meu coração. O nome é Jesus Cristo, Senhor e Rei. O nome é Jesus, Santo, Salvador e Deus. O nome é Jesus Cristo, Senhor e Rei. O nome é Jesus, Santo, Salvador e Deus. Não há palavra criada, nem que se possa inventar, para descrever sua glória e seu amor sem par. Ante sua graça me dobro, só Ele pode salvar. Ante sua força me apoio, para jamais vacilar. Eu canto glória a Deus, peço sim, reina Cristo em mim. Eu canto glória a Deus, digo sim, eu sou dele, fim. Eu canto glória a Deus, peço sim, reina Cristo em mim. Eu canto glória a Deus, digo sim, eu sou dele, fim. Amém. Mas esse cântico é ceia. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Tudo que eu fiz por ti, para te resgatar. Jesus fala isso para você hoje, irmão. Peço que os irmãos acompanhem comigo a passagem em Hebreus, capítulo 10, versículos de 19 a 20.
Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Espero que todos estejam com o seu suco e com o seu pão da ceia em mãos, para podermos participar desse momento tão especial no culto ao Senhor. Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Antigamente, antes de Jesus, Deus dividia o mundo entre dois povos, gentios e judeus. Nós não tínhamos Jesus e somente o sumo sacerdote podia entrar na presença do Senhor. Somente ele. Mas ele tinha que passar por um ritual muito complicado para poder fazer isso. Hoje, eu e você, irmãos, você que está em casa, nós temos esse acesso direto. Por causa de Jesus, nós podemos entrar na presença de Deus. O sangue de Jesus tirou o nosso pecado, que era uma barreira de separação entre nós e Ele, o Senhor. Vamos tomar a ceia hoje e lembrar e agradecer que foi a morte de Jesus Cristo que nos deu o nosso relacionamento com o Senhor. Tenhamos isso em mente. Vamos orar agora para participar do pão. Oremos. Senhor, Deus e amado Pai, Deus bendito, obrigado, Senhor, por este momento que estamos aqui, honrando e glorificando o Teu santo nome. Queremos fazer tudo de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, Senhor. Obrigado por enviar Seu Filho Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados e nos fazer ter esse relacionamento com o Senhor. Podermos entrar na Sua presença sem precisar de ninguém para isso, Senhor. Obrigado, Pai, pois agora nós somos filhos e podemos falar com o Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós oramos e agradecemos. Amém. Com esse mesmo pensamento, vamos orar novamente e vamos pensar no sangue de Jesus que foi derramado por nós, o sangue limpo, sem nenhum pecado, que foi dado em favor de nós também. Oremos. Santo, santo, santo Deus, poderoso e eterno, obrigado por enviar Seu Filho Jesus ao mundo e derramar o sangue precioso dele, o sangue que nós não merecemos, mas pela Sua graça, Ele nos tem, Senhor. Obrigado por Jesus, obrigado por termos esse relacionamento através dele, Pai. Nesse momento vamos participar do suco que nos lembra o sangue dele derramado na cruz. Em nome de Jesus, Seu Filho amado, nós oramos. Amém.
Passaremos agora para o momento da oferta ao Senhor. Peço que os irmãos me acompanhem em João, capítulo 1, versículo 16. João, capítulo 1, versículo 16. Se você está aqui presencialmente, nós temos aqui um lugar para pôr suas ofertas, pode colocar a qualquer momento do culto. E se você está em casa, lembre de depositar na conta da igreja, por favor, irmãos. João, capítulo 1, versículo 16, diz assim: Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Todos nós, irmãos, temos recebido de Deus graça sobre graça, bênçãos e mais bênçãos do Senhor. Nós temos recebido muito do nosso Deus. Então, vamos hoje, irmãos, ofertar e mostrar nossa gratidão para o Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem nos dado. Vamos orar agora pelas nossas ofertas. Oremos. Senhor Deus bendito, Deus amado, ainda em Tua presença, queremos glorificar e honrar ao Senhor com as nossas ofertas, com aquilo que o Senhor tem nos provido e não tem deixado faltar, Pai. Queremos entregar em Tuas mãos e que o Senhor receba com alegria, Pai. E que o Senhor dê sabedoria para que seja usado da melhor maneira no Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós oramos. Amém. Agora passaremos para o momento da oração, irmãos. Eu vou falar aqui os agradecimentos e os pedidos dessa semana de oração. Se os irmãos quiserem mais detalhes, tem no grupo de membros, foi mandado lá por PDF. Os irmãos fiquem à vontade para ler e poder orar na semana também, tá bom? Os agradecimentos dessa semana são esses daqui. Nosso irmão Alan Dutton agradece pela sua viagem e a da Robin para os Estados Unidos, porque eles chegaram bem lá. Nossa irmã Inês Sintra agradece pela recuperação da cirurgia do seu cunhado e pela saúde do Diego, que se recuperou do Covid. Nossa irmã Adriana Ruiz, ela agradece por sua mãe Alair, que foi vacinada contra o Covid. Nosso irmão Wesley Alves agradece pela união de seus pais, que completaram 41 anos de casados. Nosso irmão Alisson Terra, ele agradece as orações dos irmãos pelo curso de teologia, pois na segunda-feira tivemos 75 alunos na primeira aula. Nossa irmã Simone Toloto agradece pelo primo Emanuel, que testou negativo para a Covid e está se recuperando. Nossa irmã Sabrina Reis agradece a Deus por seu cuidado sobre cada um de nós. E os pedidos de oração dessa semana são esses. Nosso irmão Alan Dutton, ele pede orações pelo tratamento que a nossa irmã Robin estará realizando lá nos Estados Unidos. A nossa irmã Ivonete Teodoro, ela pede orações por Gabi, que está com depressão, e pelo conforto do Senhor aos pais e familiares do Arthur, que veio a falecer. A irmã Alexandra, de Mojimirim, ela pede orações pelo tratamento do Breno e pela saúde do seu sogro Lorival. Nossa irmã Adriana Ruiz, ela pede pelo processo de vacinação contra o Covid, que seja acelerado para que todos possamos ser protegidos por ele. Nosso irmão Antônio Sartori, ele pede orações pela sua saúde, pois ele testou positivo para o Covid. Vamos orar também, irmãos, pelo nosso irmão Daniel Meirelles e seus familiares, por conforto pelo falecimento do seu pai, o senhor José Nazareno. Vamos orar por nossa irmã Clarice Santos e seus familiares, por conforto pelo falecimento do seu genro. Nosso irmão Fabiano Posidônio, ele pede orações pela sua saúde, pois testou positivo para a Covid. Vamos orar também pelo conforto do Senhor, a nossa irmã Maria Madalena, ao nosso irmão Levi, que perderam um familiar essa semana,
que também era nosso irmão, Marcos Ramos dos Santos. Vamos orar pela família e pelos familiares. Nossa irmã Sabrina Reis pede pela saúde dos primos Diana, Elaine e Siqueira. Ela pede também sabedoria e discernimento para resolver questões familiares e profissionais. Bom, irmãos, esses são os pedidos e agradecimentos dessa semana. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, amado e eterno Pai, obrigado, Senhor, pois sabemos que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor deixa tudo acontecer, Pai, e nós às vezes não entendemos o porquê, mas o Senhor está no controle, Senhor. Queremos pedir a sua proteção, queremos pedir que a sua mão poderosa esteja confortando aqueles que estão tristes. Queremos pedir que o Senhor fortaleça os joelhos que estão fracos, as pessoas que estão fracas na fé, Senhor. As pessoas que estão fracas no seu corpo físico também, Senhor. Fortaleça a saúde. Coloque a sua mão poderosa sobre cada uma delas. Abençoe a vida de cada irmão, de cada família do seu reino, Pai, e do mundo, pois precisamos do Senhor. Abençoe para que as pessoas tenham a cura e possam ser fortes no Senhor, Pai. Queremos colocar cada um desses pedidos que foi lido aqui agora em tuas mãos. Queremos colocar em Ti todas as nossas necessidades, entregar em Tuas mãos e abandonar tudo aquilo que não for do Senhor, Pai. Nos ajude para que sejamos cristãos fiéis para fazer a Tua vontade sempre. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós oramos e Te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Você, irmão, irmã, que está aqui presencial, bom estarmos juntos aqui. Você também que nos acompanha pelo YouTube,
Bom estarmos nesta mesma fé, neste mesmo espírito, neste mesmo amor, nesta mesma adoração ao Senhor. Semana passada nós falamos um pouco sobre isso, sobre as bênçãos que nós temos na nova aliança, de podermos em qualquer lugar, independente de prédios feitos pelas mãos humanas, em qualquer lugar, podemos expressar a nossa adoração a Deus. E é isso que nós estamos fazendo, tanto aqui, quanto aqueles que nos acompanham, ou da sua casa, ou você tirou aí um momento, até mesmo no seu trabalho, em que você está num local reservado, e participando e fazendo o culto de adoração a Deus. Bem, antes de nós fazermos a leitura e orarmos, como foi falado aqui no momento da oração, nós queremos expressar, nossos sentimentos. Essa semana, o pai do nosso irmão Daniel, que faleceu, que Deus esteja abençoando, confortando Daniel, sua família. Sentimos por isso, a nossa irmã Ivonete também, e sua família, os amigos, pelo falecimento do pequeno Arthur. Nós oramos, pelo Arthur, a Deus pela vida dele, mas chegou o momento. Também pela nossa irmã Clarice, que perdeu o seu genro também essa semana, que Deus abençoe e conforte toda a família. A nossa irmã Madalena, que o filho, nosso irmão Marcos, também faleceu essa semana. Então, que Deus abençoe, e você também que nos acompanha em casa, talvez tem alguém que está doente ou algo aconteceu, pedimos sempre a Deus que esteja confortando a todos. Nós vamos orar e logo em seguida nós vamos fazer a leitura para darmos início à mensagem de hoje. Poderoso Deus e Santo Pai, que está nos céus, queremos sempre bendizer, louvar o Teu santo nome, reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, nosso Salvador. O Senhor é que está acima de todas as coisas, acima de todos os homens, de toda a terra. O Senhor é glorioso e poderoso. Obrigado, Pai, pelo seu amor e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor é tão grande, tão poderoso, mas mesmo assim se compadece de nós que somos tão pequenos e tão fracos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de nos achegar ao Senhor em qualquer lugar, para adorar, reconhecer o Senhor, reconhecer a Tua misericórdia através de Jesus, reconhecer a Sua força por meio do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê um coração e uma mente prontos para que a Tua palavra, nesta manhã, possa nos encorajar, nos fortalecer nessa caminhada terrena. Em nome de Jesus, nós oramos, Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai. Amém. Vamos então ler esta passagem que está na primeira carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo,
devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que sendo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber os tempos e as circunstâncias para os quais apontavam o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam a aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam em observar. Esta carta, inspirada pelo Espírito Santo, foi escrita pelo apóstolo Pedro, para encorajar, fortalecer pessoas que têm esta descrição aqui do versículo 1. Eleitos de Deus, peregrinos, dispersos em várias regiões, pessoas escolhidas de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão no seu sangue. Então, essa carta foi escrita para pessoas assim. Você se sente uma pessoa escolhida por Deus? Amém? Você que está em casa, você se sente uma pessoa escolhida por Deus? Você sente que o Espírito Santo está fazendo uma obra de santificação em sua vida? Amém? Você se sente um peregrino aqui nessa terra? Então, esta carta, esta maravilhosa carta de encorajamento e força, é para mim e para você também. Nós que um dia passamos pela aspersão do sangue de Jesus, que significa o batismo, nós estamos inseridos neste contexto, porque nós estamos aqui nesta terra como peregrinos, numa terra que não é nossa, porque a nossa terra, a nossa herança, ela está guardada nos céus. E esta carta, então, foi escrita para pessoas assim, como eu e você, e como os cristãos daquela época, que, de fato, eles estavam fisicamente peregrinos num local, regiões que não eram de sua naturalidade. E eles estavam passando por todo tipo de sofrimento. Muito sofrimento. Porém, eles tinham uma coisa valiosa que nós temos também. Para que pudessem passar por todas as situações que eles passariam. Eles tinham a fé em Jesus Cristo. Agora, a minha pergunta para todos nós aqui presentes, para você que está em casa, é a seguinte: qual é o alvo da sua fé? Por que você tem a fé em Jesus? Qual é o propósito da sua fé em Jesus? Por que você entregou a sua vida a Jesus? Qual é o alvo que você tem com a sua fé em Jesus? Infelizmente, muitas pessoas no mundo colocam a sua fé em Jesus com propósitos, com alvos
que não são os alvos, ou não é o alvo que a palavra de Deus propõe para nós colocarmos a nossa fé em Jesus. Muitas pessoas, às vezes, põem a fé em Jesus com o propósito de ter uma vida terrena próspera financeiramente. Tem pessoas que colocam a fé em Jesus porque ele quer ter uma cura física. Tem pessoas que colocam a fé em Jesus porque ele quer ter um bom relacionamento no seu casamento. Tem pessoas que colocam a fé em Jesus com vários propósitos. E alguns desses propósitos que eu disse aqui não são propósitos errados. Não são propósitos ruins. Mas essas coisas são coisas terrenas que vão passar. E que esses propósitos são bons, porém são secundários, para que nós coloquemos a nossa fé em Cristo. A palavra de Deus, ela nos dá o alvo da nossa fé. Está escrito aqui no versículo 9. 1 Pedro capítulo 1, verso 9. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Este deve ser o alvo, o centro do alvo. Quando a palavra fala em alvo, está falando aquilo que você quer atingir no centro. Porque o alvo, todo mundo fica feliz quando acerta o alvo, é quando acerta no centro do alvo. Este deve ser o alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas. Aquelas coisas que tem no alvo, que tem o ponto central, depois vai tendo os arcos secundários, terciários e assim vai. O alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas. Se eu perder a salvação da minha alma, nada mais fará sentido nessa terra. Prosperidade financeira, um bom relacionamento no casamento, uma cura física. Se eu perder o alvo da minha fé, que é a salvação da minha alma, nada mais vale a pena. E esta salvação, ela é tão preciosa, e eu quero falar hoje sobre esta salvação, que é o alvo da nossa fé. Essa salvação é algo tão precioso, tão maravilhoso, que a Bíblia descreve sobre a salvação de várias formas. Até Judas, na sua carta, quando ele escreveu a sua carta, lá no finalzinho da Bíblia, Judas começa dizendo que o propósito dele era escrever sobre a salvação, que ele compartilhava com os irmãos, porém, naquele momento, com certeza o Espírito Santo o moveu a pregar sobre os cuidados que eles teriam que ter, sobre os falsos profetas que poderiam colocar em risco a salvação deles. Bem, esta salvação é algo maravilhoso que Deus colocou para nós. E hoje nós vamos falar sobre essa salvação. Espero que domingo que vem possamos estar juntos. E eu quero continuar falando sobre a salvação neste texto. Porém, hoje, em primeiro lugar, é preciso que nós tenhamos em mente sobre essa salvação, que nós fomos salvos por causa da grande misericórdia de Deus. Está escrito aí no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Então, por causa da grande misericórdia de Deus, é que temos o alvo hoje. Nós temos o alvo da nossa fé, que é a salvação, que é um dia poder sair de todas as mazelas deste mundo, para podermos estar com o Senhor. E isso por causa da grande misericórdia, porque Deus se compadeceu de nós. Nós acabamos de cantar um hino, falando que nós estávamos nas garras do pecado.
na mão de Satanás. Mas por causa da grande misericórdia, e Deus sabendo quem é Satanás e o que ele é capaz de fazer com as nossas vidas, ele então, por causa da sua grande misericórdia, nos presenteou com a salvação. Em segundo lugar, a salvação, que é o alvo da nossa fé, nos deu a regeneração. Como diz o versículo 3, por causa da grande misericórdia, então ele nos regenerou para uma esperança viva. Então a salvação da nossa alma nos trouxe a regeneração, ou seja, nós fomos gerados novamente. Porque quando nós nascemos da nossa mãe, nós fomos gerados no ventre materno. Mas agora em Cristo, por causa da sua palavra, que é tão poderosa, por meio da sua palavra do Evangelho, ele nos regenerou, ou seja, ele nos deu vida novamente. Olha só comigo o capítulo 1, versículo 23 de 1 Pedro. 1 Pedro 1, 23, diz: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Nós fomos gerados de uma semente perecível, nosso pai e nossa mãe. Mas nós fomos regenerados de uma semente imperecível, que é o poder da palavra de Deus, que nos garante que quando nós entregamos a vida a Jesus através do batismo, e nós fomos aspergidos pelo sangue de Cristo, naquele momento, ele nos deu uma nova vida, uma vida nova. E isso por causa do alvo da nossa fé, que é a salvação. Em terceiro lugar, nós fomos salvos, como diz o versículo 3 ainda, por meio da ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo dentre os mortos. Então esta salvação, que é o alvo da nossa fé, ela chegou a nós quando através da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo, quando eu entrei neste processo evangelho, que é a morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa esperança estava morta. Mas por causa da ressurreição de Cristo, e por eu e você termos ressuscitado com Ele por meio do batismo, como diz Romanos capítulo 6, a partir do verso 3, Romanos 6, 3 diz que nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Então esta salvação, ela veio por meio da ressurreição em Cristo. Então se você que está me ouvindo aí, está de casa, você que está nos acompanhando, você que ainda não é um cristão, você que ainda não entendeu o processo do Evangelho e de entrar na morte, no sepultamento e na ressurreição com Cristo, para ser um regenerado e ter o alvo da sua fé, que é a sua salvação, então, pode depois nos procurar, para que possamos então, falar sobre essa salvação, que é por meio do batismo, que o batismo, ele representa exatamente isso, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo para uma nova vida, assim como Cristo, assim como nós. Em quarto lugar, a salvação, o alvo da nossa fé, versículo 4, é uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor. Olha que coisa incrível. O alvo da nossa fé, que é a salvação, nos dá uma herança. Talvez você já recebeu uma herança, um presente, uma herança aqui na terra. Talvez você já recebeu uma casa como herança, um terreno como herança, né, alguma coisa como herança.
Mas pode ter certeza, um dia ela vai ser totalmente destruída. Garante a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Tudo vai ser destruído. Se alguém está pondo a sua esperança numa herança terrena, o alvo da sua fé está errado. Porém, se o alvo da sua fé é a salvação, então a sua herança jamais perderá o seu valor, jamais vai perecer, jamais. E esta salvação que nos dá essa herança, em quinto lugar, ela está guardada pelo poder de Deus. Olha só, continuando no versículo 4. Então vou ler o versículo 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular, perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então, enquanto nós estamos firmes na nossa fé, por meio da nossa fé, enquanto nós estamos firmes em Cristo, com o alvo correto da nossa fé, que é a nossa salvação, que é a herança, nós estamos guardados e a nossa herança jamais vai perecer. Nós estamos guardados, segundo a palavra de Deus, pelo poder de Deus. Talvez a sua herança terrena esteja guardada num documento, em algum banco, num documento, em algum cofre na sua casa. Talvez a sua herança esteja guardada assim. Mas ali, qualquer momento, ela pode perder o seu valor. Mas a herança que nós temos como alvo da nossa salvação, ela está guardada pelo poder de Deus. Quem poderá roubar de Deus esta herança nossa? Ninguém. Ninguém. Mas por isso que a palavra de Deus fala aqui, que no versículo 5, mediante a fé. Ou seja, ela só vai estar guardada com Deus mediante a nossa fé. Enquanto nós estivermos com a nossa fé, com o alvo certo da nossa fé, ela está guardada, nós estamos guardados pelo poder de Deus. E para terminarmos, por causa do alvo da nossa fé, que é a salvação, é por causa disso que o Espírito Santo conduziu o apóstolo Pedro a iniciar este assunto no versículo 3, dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua: conforme a sua grande misericórdia. Por isso que ele inicia bendizendo a Deus. Então, meu irmão, minha irmã aqui presente, vocês que nos acompanham aí de casa, vamos sempre lembrar de bendizer a Deus, de louvar a Deus, de agradecer a Deus por esta salvação, porque é por causa dela que nós temos o alvo da nossa fé. O alvo, o propósito da nossa fé em Jesus não pode estar relacionado às coisas terrenas. Porque se estiver, o nosso alvo está errado. O alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas. Herança preciosa, herança que nunca vai perder o valor, herança guardada e protegida em Deus. Vamos lembrar sempre de sermos gratos a Deus por esta salvação. Somos peregrinos, assim como esses cristãos aqui, em primeira mão receberam esta carta dirigida aos cristãos eleitos, assim como eles estavam passando, é o que nós vamos falar na semana que vem, continuando esse texto. Eles estavam passando por todo tipo de provações. Mas eles tinham o alvo da fé deles. E nós também. Não precisava nem dizer o que temos passado.
nos últimos meses, neste último ano. O quanto todos nós estamos sofrendo de várias formas. Perdas de entes queridos, dificuldades para se relacionar, de estar juntos. Mas nós vamos continuar firme com o alvo da nossa fé, que é a salvação das nossas almas. Que Deus nos abençoe a mantermos o alvo da nossa fé. Louvado seja o Senhor, nosso Deus e Pai, que por meio da sua grande misericórdia nos resgatou do mundo das trevas para podermos participar do seu reino, o reino da luz. Neste reino é onde estamos guardados pelo seu poder, aguardando esse maravilhoso dia em que, de uma vez por todas, estaremos juntos com o Senhor. Nos ajude, Pai, a manter a visão no alvo da nossa fé, que é a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, por Jesus ter morrido naquela cruz, ressuscitado dos mortos, para nos dar esta esperança viva de um dia também estarmos com o Senhor. E é no poderoso nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Sei que o Senhor me achará um caminho. Sei que o Senhor me achará um caminho. Se na luz do céu andar, fizer o que Jesus mandar, sei que o Senhor me achará um caminho. Ele disse: ide pregar ao todo mundo. Ele disse: ide pregar a todo mundo. Se na luz do céu andar, fizer o que Jesus mandar, sei que o Senhor me achará um caminho. Que bom será ouvir dizer muito bem. Que bom será ouvir dizer muito bem. Se na luz do céu andar, fizer o que Jesus mandar, sei que o Senhor me achará um caminho. Mais uma vez, Senhor, nós te louvamos por meio do teu Filho Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Não há nada mais poderoso do que a tua palavra. O Senhor é tão grandioso que nos deixou de forma fácil, simples. Podemos carregar para cima e para baixo, podemos lê-la, em especial neste país. Podemos carregar até nos nossos celulares. O Senhor é um Deus que tem misericórdia de nós. Nós queremos reconhecer isso, Senhor. Obrigado por esse propósito tão grandioso. Nós viemos aqui, ó Pai, para servir ao Senhor. Não nos permita desviar os nossos olhares da salvação, o alvo da nossa fé. Tire tudo, Pai, que nos atrapalha. Nós queremos, ó Pai, controlar aquilo que nós podemos. Nós não podemos controlar tudo, porque quem controla tudo é o Senhor, ó Pai. O Senhor é o Deus do impossível, porque o possível nós podemos fazer. Nos ajude a ter a responsabilidade, Senhor, a autorresponsabilidade de buscar o Senhor, de acordar todas as manhãs, de nos conectar com o Senhor e ter os olhos fitos na salvação. Obrigado, Senhor, mais uma vez,
porque nós podemos adorar o Senhor, cultuar ao Senhor, dedicar um tempo ao Senhor, nos aproximar mais do Senhor, ter comunhão, mesmo de longe, ó Pai. Nós conversamos com os nossos irmãos pelas ferramentas online, por telefone, enfim, e porque o Senhor tem nos permitido essa aproximação. Pedimos nesse momento de pandemia, mais uma vez, como vários pedidos aqui, ó Pai, que o Senhor possa acessar isso, para que nós possamos estar novamente juntos de corpo, porque em espírito nós já estamos, ó Pai, o Espírito Santo nos conecta uns aos outros. Mas nós queremos estar próximos fisicamente, para abraçar, para sorrir, para nos alegrar, para darmos risadas, para compartilhar momentos que o Senhor sempre nos proporcionou. Muito obrigado pelo Teu Filho Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém.